temos um tremendo medo e dificuldade em pensar o que seria de nós se não pudéssemos mais tocar, sentir tudo o que temos aqui na vida na Terra, que chamamos de mundo material. Olá, eu sou o Arquimedes Santos e estamos aqui mais um dia para falar de assuntos ligados ao Espiritismo e assuntos pertinentes a essa doutrina de luz, fé e autoconhecimento que tem como guia e modelo os ensinamentos de Jesus Cristo. Temos a presença da querida Beth Bessa aqui. Tudo na paz, Beth? Graças a Deus, tudo na paz. Que ótimo. E a gente queria saber um pouco de você, como que chegou na doutrina, o que te trouxe, por favor. Graças a Deus eu vim conhecer a doutrina através do amor. E muitos vêm pela dor, mas eu vim pelo amor. A dor veio depois, né? Porque a dor visita nós todos. Então eu tive essa oportunidade quando eu fui mãe. Eu tive um despertamento que eu precisava fazer algo, né, pelos meus filhos, para apresentar Jesus a eles, a vida espiritual. Eu tinha essa necessidade. Então, assim que eu fui mãe, eu me predispus a procurar, porque eu tinha muito medo, né, da espiritualidade, e acabei chegando na Casa Geraldo Ferreira, onde estou até hoje. E fui aprendendo o espiritismo, fui me modificando um pouquinho, né? Porque a evolução ela é lentinha, mas com certeza me sinto bem melhor do que quando aqui cheguei. E pretendo melhorar mais ainda, né? Ajuda de Jesus. Para contextualizar o assunto de hoje, eu acho importante a gente reforçar, né, o entendimento que a espiritualidade trouxe pra gente com Kardec, né? Entre o que é alma e o que é espírito. Alma é o espírito encarnado. Espírito é quando a alma se desprende dos laços físicos. O que verdadeiramente a gente é, né? Somos espíritos encarnados. Para complementar esse assunto, agora a gente traz umas questões, né, que eu acho que bate na cabeça de muita gente, né? Que a doutrina traz pra gente muita explicação a respeito disso, né? O que é que acontece com a gente depois da morte? Bom, a gente perde o corpo, porque nós somos verdadeiramente espíritos, antes de mais nada. Perdemos o corpo, o que morre na verdade é o corpo, porque a nossa vida é eterna. Nós fomos criados para a eternidade. Então, o que acontece, nós partimos para a vida verdadeira, que é a vida espiritual. É a vida que o espírito vai vivenciar com mais liberdade, porque o corpo é um cárcere, né? O corpo é uma prisão para o espírito, mas é necessário para os nossos desenvolvimento, aprendizado, né? Então, quando a morte do corpo acontece, o espírito vai para o mundo espiritual bem mais livre, né? Aí, dependendo do que fez aqui, né? Nós vamos, não é todo mundo que vai lá para o nosso lar, não. Depende da vida que nós tivemos aqui, os comportamentos, as ações. É para onde a gente vai. Na verdade, nós vamos aonde a mente nos leva. Se a tua mente está no bem, você vai para o bem. Aí que se aplica aquela máxima que a gente morre como vive. E é verdadeira, a gente morre como vive. Ou seja, você vai para o mundo espiritual mediante o que você viveu aqui. Porque é uma continuidade. Então, fiquemos atentos, né? Na nossa melhora, para que a gente possa ir para um lugar um pouco melhor, aprender coisas que vai nos engrandecer um pouco mais, nos ajudar na evolução. Mas é assim, nós quando morremos, o corpo, vamos para o mundo espiritual. É que eu brinco com uma frase de uma banda que eu gosto, né? Chama O Teatro Mágico. Uma frase desconstruída, né? De uma música que eles falam assim: os opostos se distraem e os dispostos se atraem. Curiosa, né? É bem interessante. Bem interessante. E eu acho que assim, traz muito isso, inclusive pra nossa vida, né? Porque a gente atrai quem tá na mesma frequência que a gente, né? Você passa a frequentar alguma doutrina, alguma religião, sei lá, outros meios sociais, né? Sei lá, sair pra bar, qualquer coisa que a gente faz na vida, a gente vai atrair semelhante. Exatamente. Nós atraímos os nossos semelhantes. Então, precisamos prestar atenção nos nossos semelhantes, porque para nós é muito mais fácil observar o outro, né? Nós temos essa coisa de observar mais o outro do que nós mesmos. Esquecemos da máxima de vigiar e orar. Nós vigiamos o outro.
Mas, já que nós somos assim, prestemos atenção em quem a gente está atraindo. E nós somos atraídos com o nosso comportamento para situações, meios, círculos, né? Como a doutrina, né? A gente acaba sendo atraído aqui para a doutrina, né? Graças a Deus. E acabamos atraindo, somos atraídos uns pelos outros aqui dentro da casa, mas fora da casa nós continuamos espíritas e temos que continuar transformando-nos. Então nós acabamos atraindo lá fora também as pessoas do nosso círculo, e aqueles que não batem conosco, com a nossa energia, acaba automaticamente se distanciando, porque é tudo energia. Tudo é energia. O pensamento é energia. Então, o que nós pensamos, nós estamos emitindo, né? Se você pensa o bem, se você pensa o amor, se você pensa em ser útil, você vai atrair pessoas assim, úteis, agradáveis, generosas. Se você pensa o contrário, se você é pessimista, se você é uma pessoa mal-humorada, né? A gente tem que estar atento, né? Nesses nossos comportamentos diários, né? Principalmente dentro de casa, viu? Porque em casa a gente tem aquela mania, em casa eu fico à vontade porque eu sou verdadeiro. Mas a gente tem que se policiar também. Porque os nossos, né? Que lá estão, que são os nossos maiores compromissos, que é a nossa família, né? Os nossos filhos, companheiro, companheira, mãe, pai. Essas pessoas é que nós temos que nos regenerar, né? Aprender o perdão, o amor, e por que não nos disciplinarmos, nos vigiar a nossa postura com eles dentro de casa, aplicar o que a gente aprende aqui na Casa Espírita, dentro de casa, no trabalho e em todos os lugares. É possível a gente reencontrar algum ente querido nosso lá do outro lado, né? Que é uma coisa que tanto se fala na doutrina, né? Sei lá, é um breve até logo. É um breve até logo. Então é possível reencontrar. Sim, muitas pessoas são recebidas. Quando lá chegam, no plano espiritual, tem essa bênção de ser recebida por um ente querido. Uma mãe, uma avó, um irmão, um conhecido, um tio, seja lá o que for. Às vezes é recebido, às vezes não, né? Mas se não é recebido por um ente querido, depois, mais para frente, no equilíbrio, na harmonização, nos reencontramos. Isso é um fato. Vamos nos reencontrar. A vida é eterna, né? Vamos nos reencontrar, avaliarmos o que fizemos, o que temos que consertar e, quem sabe, já fazer uma programação para a próxima, né? Porque é assim que é. Exatamente. Né? E a gente só fica voltando porque precisa, né? Porque se a gente fosse de luz, a gente não precisava ficar voltando, né? Mas infelizmente ainda não, né? Que diz que aqui é a escola, né? Que a gente tá aqui na Terra encarnado é a escola, né? É aqui que o espírito evolui na necessidade do momento, né? Aqui a gente aplica verdadeiramente o que aprende no plano espiritual. A vida, ela tem várias maneiras poéticas da gente colocar o reencarne, sabe? Eu vejo assim muito poeticamente em várias situações. Uma delas é a escola. Você vê, quando a gente reencarna aqui, é bebê, chega uma hora a gente tem que ir para a escola, não tem? Aí a gente vai para a escola. Para quê que a gente vai para a escola? Para aprender, para desenvolver o conhecimento, a intelectualidade, né? A cultura. A escola nos dá isso: cultura, intelectualidade, conhecimento. O resto, moral, princípios, é lá dentro de casa. Mas aí a gente vai para a escola e aprende tudo isso. E vai indo de um curso para o outro, né? Acaba o fundamental, vai para o médio, vai para uma universidade, alguns continuam, né, na pós-graduação, outros vão para doutorado, mas uma hora acaba essa escola, né? Uma hora você vai parar de ir para a escola. Sim. É a vida, né? A gente está aqui, a gente vai aprendendo, vai vivendo, vai amando, vai odiando, infelizmente, porque a gente tem esses altos e baixos, e vai se perdoando e vai indo. Chega uma hora, a escola acabou. Está encerrada a sua matrícula, né? E aí você volta. E tem um outro lado poético que eu vejo da vida, a reencarnação, eu vejo assim como um teatro, sabe? É uma peça de teatro. Os espíritos são os atores, né? E a vida que a gente
reencarna, a família, a personalidade que nós reencarnamos, são os personagens da peça que nós vamos encenar aqui. Então a gente vem para uma grande peça teatral e a gente está aprendendo com o empréstimo dessa personalidade, porque as personalidades é a soma, todas as personalidades das nossas reencarnações, todas elas somadas, é o que faz de nós um indivíduo, entendeu? Nós somos indivíduo, nós temos uma individualidade, e essa individualidade é a soma de todas as personalidades que vivemos nesse teatro da vida nas nossas reencarnações. Eu vejo mais ou menos assim, eu acho bem bacana, eu acho bem poético, fica mais leve. Então, essa peça, vamos fazer com que ela traga drama, né? Que é a hora da dor, mas ela também traga uma comédia pra gente rir, pra gente ficar leve, mas que ela traga também aqueles momentos da gente refletir, né? Aquelas peças mais... E também, se Deus nos ajudar e que se a gente se aplicar, tem um final feliz, né? Com certeza. Pra gente voltar pro pouquinho melhor, né? Com certeza. Para estar lá com os amigos mais elevados para nos auxiliar mais. E quando a gente fala em voltar também, né? Em voltar melhor, sei lá, de repente eu acredito ter um falso entendimento de que voltar melhor é voltar rico, é voltar cheio de bens e tal. Talvez seja necessário, por algum aprendizado, a gente voltar com uma condição melhor, né? Mas isso não é uma regra, né? Voltar bem financeiramente, que é o que mais todo mundo... Quando a gente fala em tá bem, fala em dinheiro. Infelizmente tá ainda. Tá bem, né? Quanto é que tá a sua conta no banco? Né? Exato. Olha, o dinheiro, a situação financeira e econômica, a estabilidade é uma coisa necessária pra gente. Né? Nós precisamos do dinheiro. Eu eduquei meus filhos e eu costumo dizer para os meus amigos que a relação que nós temos que ter com o dinheiro é uma relação de respeito, porque o dinheiro ele é necessário, né, para o progresso da comunidade, da nação, do planeta e o indivíduo, né? Porque você veja bem, a gente vem aqui nessa casa, né? Essa casa tem conforto, tem cadeiras confortáveis, tem cortina para nos proteger do sol, né? É uma casa limpa, tem papel higiênico, tem água, tem copinhos, né? E tem todas essas comodidades que pode parecer bobagem, mas elas precisam de dinheiro, né? Então, a gente precisa aprender a respeitar o dinheiro, porque ser simples é uma coisa, ser simplório é outra, né? Nós precisamos saber qual que é a diferença de uma para outra. Agora, o materialista, ele acha que ele está bem só quando ele está por cima da carne seca, né? Quando ele está bem no banco, está com o carrão, com casona, vai para viagem. Então, isso é o que dá prazer para o materialista, porque ele vive aquela vida do momento, né? Então, para ele veio bem, Papai do Céu gosta dele. O materialista pensa assim, Deus gosta de mim, porque eu não tenho dificuldades, né? A minha vida é... Mas, na verdade, vir bem é a gente vir numa família, evidentemente que se tiver conforto, melhor. Mas vir numa família com estrutura moral, né? É uma família com conhecimento do amor. Uma família que preza a educação através do amor, através do diálogo, da compreensão e da aceitação do ser. Nós vivemos aí esse momento aí da discussão dos gêneros, né? Uma família bem estruturada abraça todos, como são, da maneira que são. Então, eu acho que vir bem é você, assim, vir numa família assim, bem estruturada. Se não for possível, procurar a luz, né? Tá aí o Evangelho, tá aí várias casas espíritas, e não só casas espíritas, tem as outras religiões que todas são boas. A gente vai aonde a gente se afiniza, como nós falamos lá antes, a atração, né, dos iguais. Então, não tem importância. Você procurando a Jesus, você procurando se melhorar, que seja numa outra, o evangélico, o católico, o budista, o islamismo, não tem importância. Você tem que estar sempre em busca de se melhorar.
E através do autoconhecimento é que a gente se melhora. É só através do autoconhecimento. Porque Jesus disse, conheça a verdade e a verdade te libertará. Então, a verdade, ela está dentro de nós, né? Você tem que conhecer você. Porque a partir do momento que você se conhecer, você vai reconhecer as tuas sombras e a tua luz. Porque nós temos um pouquinho de cada. Às vezes um pouco mais de sombra. Mas a gente tem que aceitar. Porque isso nos compõe. Nós não podemos ficar com raiva de uma coisa que nos pertence. A inveja, a maledicência, a prepotência. O orgulho, nem falo que isso aí é pai de todos, né? Nós temos que reconhecer que temos isso. Mas também não é lutar contra isso. É ir devagar, é aceitar essa sombra aí, mas não é aceitar de braço cruzado e esperar que Deus faça o resto. Não, é aceitar e ir trabalhando devagarzinho. Porque isso que está conosco está nos acompanhando há muito tempo. Então, nós precisamos reconhecer que temos. Opa, já é um passo. Reconhecemos? Então, isso te compõe. Você é composto com isso e com um pouco de luz que você tem. Então, eu vou trabalhar. Aí entra Jesus. Então, eu vou pegar na mão do mestre e ir substituindo por virtudes, né? O egoísmo pelo altruísmo, o ódio pelo amor, e assim a gente vai substituindo, né? A vaidade pela simplicidade, vamos se aceitar como somos, não ficar correndo atrás de um modelo, de um tipo aí que a sociedade acha que é bom. O que é bom tem que estar dentro do nosso coração. O que o teu coração fala? Obedece. O teu coração é o teu norte, porque é lá dentro que está a nossa consciência, né? Kardec falou, onde está? Onde estão as leis de Deus? Onde está escrito isso? Perguntou para os espíritos, eles falaram assim, na tua consciência, né? Então lá dentro está tudo de bom, né? Porque Deus, quando formou nós, criou nós, ele botou tudo, a luz e o amor, e a ignorância, que é para a gente poder desenvolver. Nós temos que achar esse caminho. É possível a gente reencontrar um ente querido que ainda está encarnado? Aquele negócio de a gente visitar a família da gente que ficou aqui ainda? Isso assim, o que a doutrina diz quanto a isso? Sim, é possível. Estamos todos vivos, na verdade. Então é assim. A gente pode, enquanto espírito, lá no mundo espiritual, vir até o nosso lar, visitar, e eles não estão vendo nós. Mas a gente está por ali. Tá visitando, tá avaliando, tá dando, né, chegando perto. Mas a gente se reencontra mesmo nos desdobramentos do sono, né? Quando a gente dorme, o corpo fica ali semi-morto, porque diminui todos os nossos batimentos, os nossos, né, respiração, tudo fica mais calminho e o espírito se desdobra. Por quê? Porque é o momento dele que ele fala, eu vou sair daqui dessa prisão e vou pro meu mundo. E aí a gente vai pro mundo espiritual. Volta a dizer que cada um vai aonde sua mente te leva. Mas vamos falar do lado bom da coisa aqui, porque, né? Então, você perdeu aquele ente, tá com muita saudade, tá aflito, quer saber como tá? Os mentores vêm, pega você, o teu espírito, enquanto o corpo dorme, porque quem dorme é o espírito não, quem dorme é o corpo, o espírito não dorme jamais. Nunca para, né? Não tem porquê. Não tem porquê. Aí pega o espírito desdobrado e leva até o plano espiritual para rever, para acalmar a saudade, para trazer assim um conforto de que tá tudo bem, né? E isso nos casos recentes, mas tem também aqueles que a gente sai para conversar, para participar de reuniões no plano espiritual, estudos, palestras e trabalhos, porque a vida do mundo espiritual é muito intensa, ela não para. A gente precisa se lembrar de, antes de dormir, pedir pro nosso mentor, ajuda aí. Eu falo com o meu assim, porque eu já tenho intimidade com o meu. Não sei de vocês aí. Ajuda aí, eu não quero ficar por aí zanzando, não. Me leva para um grupo de estudo ou me leva para trabalhar. Não quero cair aí na tentação, né? Porque a gente tem a essência da gente, né? Então nós estamos trabalhando para melhorar.
essa essência. Então vamos pedir ajuda. E se Deus acha que a gente pode merecer a bênção de reencontrar os nossos, que bom, né? Reencontrar um pai, reencontrar um filho, as pessoas que já se foram na nossa frente. Ótimo, né? É assim, a gente se reencontra sim. Essa doutrina, ela é tudo de bom, porque ela traz um acalento, ela traz um assossego, uma coisa boa dentro da gente, porque a gente sofre o impacto da perda no primeiro momento, porque somos humanos, né? A gente gosta, né? A gente ama, a gente gosta, a gente já pensa na falta física, mas depois o espírito vai acalmando o coração, vai entrando no entendimento da doutrina e vai vendo que tá tudo certo, nós vamos nos reencontrar no momento que for possível e às vezes direto, porque trabalhamos juntos, depende da evolução, mas tudo é muito acalentador, sabe? A gente saber que pode reencontrar, que pode se ver, que só não vai estar a presença física. Em relação ao que você disse dos desdobramentos, né? Isso é muito interessante, né? Porque assim, a gente tem geralmente, né, o sono, eu não sei qual é o termo exato de falar, o sono fisiológico, né, normal, que às vezes a cabeça da gente bagunça. Mas tem coisas... É sono. Sim, exatamente. Dormiu, você vê pessoa que você nunca viu, você acha que você nunca viu, né? Isso a psicologia diz que nem sempre a gente nunca viu aquela pessoa. Sim. Quando é o desdobramento, a gente parece que sente, né? Um episódio anterior que a gente conversou com o Médio Orlando, e ele fala isso do desdobramento, que a gente sabe, é muito real as situações que a gente vive com o ente desencarnado, né? Eu tenho, minha mãe desencarnou no meio de 2016, eu tive poucos sonhos com ela, diferente do meu pai sonhava muito com ela, e os sonhos que eu tive com ela, eu acordava chorando. Eu acordava chorando porque eu falava, é minha mãe. Emoção, né? Ela veio, sabe? Ela veio me dar notícia de quando ela tava bem, porque ela desencarnou com um problema de saúde e tudo mais, e algumas coisas que eu fisicamente me preocupava em ver, como o cabelo começou a cair, não sei o que e tal. E eu lembro desse sonho que ela vem e ela disse pra mim assim, pode puxar meu cabelo pra você ver, ele tá firme, eu tô bem. Podem interpretar como quiser, mas pra mim isso foi um reencontro com ela e ela veio pra mim falar que tá bem. Tá bem. Exato. Então eu acho muito bonito aí quando a gente... essa parte que a doutrina traz pra gente, né? Do entendimento das coisas que acontecem, né? A fé raciocinada, né? A gente entender por que a gente tá acreditando naquilo. O porquê de tudo. O porquê de tudo, exatamente. É isso que me conforta, a afinidade, né? A sintonia. A doutrina preenche lacunas pra mim. E é mesmo. Mas também a gente, às vezes, um ente querido parte e a gente fica desesperada e às vezes não está num lugar tão bom, não pode vir trazer boa notícia, né? Acontece muito, né? Aliás, é o que mais acontece. Por exemplo, um suicida, né? Ou uma morte muito violenta, porque essas mortes violentas traumatizam muito o espírito. Até que ele entenda, Até né? entender. Então demora. E aí, mas não falaram que a gente se recalma? O espírito precisa se refazer lá, né? Muitas vezes, quando a pessoa encarnada tem um pouco mais de entendimento, ela é até levada no leito de dor, lá no plano espiritual, no local não tão bom, para poder entender e trabalhar na oração, na prece, nas vibrações, né, para ajudar. Mas, infelizmente é assim, nem todo mundo vai para lugar bom, né? A gente está lutando para ir. Eu costumo dizer que eu não quero passar por lugar feio nenhum, não. Né? Meus amigos até riem e falam, mas espírita todos nós passamos, damos uma passadinha pelo umbral, eu falei, então só se for você, porque eu aprendi que a nossa mente é que nos leva para os lugares, a minha não está conectada com isso não. Mas por quê? Por que tanta certeza que você não vai? Porque eu vim de lá, né? Se eu já vim de lá para melhorar aqui, para que eu vou voltar? Eu já sei como é que é. Não é? Então a minha mente está desconectada com esse trem aí, viu? Eu estou conectada. Não quero ir para o 7º céu, evidentemente, nem tenho condições. Mas eu quero pelo menos ser socorrida pelos meus amigos, né? E receber os primeiros cuidados para logo já levantar e falar, vamos embora, vamos trabalhar. Então é assim,
a gente reencontra e isso traz uma tranquilidade, né? Da gente ver que a vida continua, né? Como a gente nem sempre tem a oportunidade, né? Do desdobramento, né? Que é o sonho espiritual, é o real, né? É a gente encontrar. A prece é um grande caminho pra gente dirigir, né? Eles de lá podem ver a gente e a gente nem sempre consegue ter contato com eles. Então a prece é um caminho pra gente se encontrar com eles, né? Pra gente desejar o que a gente tem no fundo do coração pra eles. Por isso que a doutrina, ela ensina, a prece é tudo de bom, a prece, né? Ela abastece quem faz e quem recebe. Ela abastece de energias boas, porque quando você faz uma prece com amor, com carinho, você quer que aquela pessoa fique bem lá no plano espiritual, e a prece, ela é direcionada, ela não se perde no caminho, entendeu? Que nem aqueles telefoninhos sem fio, né? Que a gente, quando era criança, brincava, vai mudando. Não, a prece, ela vai direto, porque o fluido cósmico, ele pega aquela tua energia da prece e leva direcionada para a pessoa, né? Então, a prece é um recurso maravilhoso para todas as situações que nós nos encontramos, ou de desespero ou de alegria, sabe? A prece, ela vai direto, né, na pessoa, e a pessoa já, se não tá bem, já sente aquele fluido chegando, aquela energia, já vai se abastecendo, vai se recuperando, porque às vezes leva tempo a se recuperar. E se a gente ficar aqui fazendo comentário das coisas não tão boas que aconteceram, também chega, porque tudo é direcionado. Então essa energia não tão boa, ela vai chegar também, aí vai botar a pessoa mais para baixo, vai ficar mais com sentimento de culpa. Mas então, eu digo o seguinte, quando a gente for comentar alguma coisa do ente querido, de uma pessoa conhecida, aquelas conversas que a gente tem das pessoas que já partiram, falamos das coisas legais que aconteceram. Ah, mas ele não... Então não falemos nada. Sim. Né? Ficamos Concordo calados. plenamente com isso, né? Se não tem, aquilo que Chico falava, né? Se não tem nada para falar, faz silêncio. Silêncio, enche a boca Enche a boca da água, né? a água da sabedoria, exatamente. Porque tudo chega, né? Os nossos entes desencarnados ou qualquer outro espírito, né? O que ele vê o outro espírito como perispírito ou como espírito? Antes, vamos só explicar o que é o perispírito, né? O perispírito é o corpo do espírito. Porque o espírito, ele não tem forma. O espírito, ele não tem forma, ele é uma luz. Tudo que nós pensamos vem do espírito. O espírito é o pensante. A consciência está no espírito. A consciência é do espírito, tudo é no espírito. Mas esse espírito mesmo, ele não tem forma. O que tem forma é o perispírito, que é o corpo do espírito. Nós somos o corpo físico do espírito. Quando a gente desencarna, o nosso perispírito vai-se embora, né? A gente fica com a mesma forma, tal. E o que os espíritos veem é o perispírito. Salvo aqueles espíritos mais evoluídos, de luz, que aí se conecta com o espírito que você está dizendo, né? O espírito, perispírito. Se conecta através do pensamento, mas aí é um nível mais aprofundado, assim, né? Nós vamos ter que caminhar mais um bocadinho para a gente vivenciar isso. Sim. Né? Nós vamos vivenciar, se Deus quiser, né? Mas ainda nós vamos ter que caminhar um pouco. Mas os espíritos mais comuns, né? Os espíritos que nos rodeiam, os nossos mentores, que são espíritos mais comuns, com uma evolução melhor que a nossa, mais comuns, como nós. Eles veem o perispírito. Entendi. Ver o perispírito. A última forma nossa na Terra. Ou a forma que você escolher. Porque também o espírito, depois de um certo tempo, uma certa evolução, ele pode escolher a maneira que ele se apresenta, o perispírito dele. Porque de repente a terceira atrás, da última para trás, a segunda ou a terceira encarnação foi a que ele mais gostou. Que ele se sentia mais à vontade com aquele corpo. Ele tem a forma que ele quiser, né? Mas é o perispírito. E os espíritos mais comuns que trabalham com a gente, assim, eles estão vendo o perispírito. Da mesma forma, então, que o espírito, ele consegue, né, receber nossas preces, nossas vibrações, isso, de certa forma, traz ele para perto de nós. Pode-se dizer isso? Que assim, a gente tá reunido, aquele jantar, aquele almoço em família, final de semana,
rola aquela saudade. Alguém, minha avó, não sei o quê. Traz, a gente consegue trazer ele pra perto da gente. Traz. Então, também a gente pode dizer que ele recorda de tudo aqui na Terra? Então, pegar esse gancho aí da reunião familiar, né? Por exemplo, tem um casamento, né? Um casamento reúne toda a família, é festa, né? As pessoas esperançosas de formação de uma nova família. É bacana. Aí o espírito era muito ligado, né? Aí eu quero ir lá, pede permissão e vem. E alguns familiares, não precisa ser médio, os médios sim, né? Os médios acabam vendo, porque... Mas aquele que não é médio, mas tem a sensibilidade, ele percebe. Como que ele percebe? Ele começa a se lembrar desse espírito. Puxa, se fulano estivesse aqui, ele ia estar tão feliz. Puxa, eu tenho certeza que onde ele está... E ele está ali. Ele está ali junto, né? Compartilhando a alegria, né? E também a tristeza também atrai, né? Eles, eu quero ir para levar um pouquinho do meu amor, da minha energia. E os médiuns, evidentemente, vou repetir, vêm, né? Mas os que não são também sentem. Porque, na verdade, nós somos todos médiuns, né? Cada um no nível, né? Mas, porque quando a gente sente alguma coisa específica, é mediunidade. Sim, né? Isso é uma sensibilidade, né? Sim. Então, sim, a gente percebe, sim. E eles vêm, sim. Então, eles têm essa permissão, né? De vir até nós e... se eles estão equilibrados, né? É lógico que não vão permitir um espírito que não está equilibrado ainda vir na família, porque aí passa aquela energia de desequilíbrio, fica todo mundo atordoado. Mas quando tem equilíbrio, é permitido, sim. Às vezes vem com acompanhante, quando é muito recente, e vem sozinho também, depois aprende o caminho. A gente vê muito isso daí em Carta Consoladora, né? Quem vê o médium como o Chico foi, e outros que ainda estão em atividade, né? E trabalham. Começa a carta lá, não sei, papai, eu estou aqui na presença do vovô Tadeu. Sim. Né? Isso aí que prova, né? Que encaixa, que realmente foi assim, uma pessoa que ele nunca viu, o médium nem sabe quem é, e ele tá falando, e o desencarnado tá falando que tá na presença de outra pessoa. Então, assim, não tem como a gente questionar isso, né? Não tem motivo, não tem como. Só os incrédulos mesmo, né, que... eu já ouvi até espírita dizer, mas não sei, será que não sei, né? Então, acho que tá precisando estudar um pouquinho, se ater na doutrina, porque tá tudo lá no Livro dos Espíritos, né? Tá tudo lá. Tudo muito esclarecedor, muito libertador. Tem o Livro dos Médiuns também, que a gente aprende como é que é essa vivência com os espíritos, quais são, que nem dizia João, que os espíritos sejam de Deus, né? Porque também tem ciladas, né? Então a gente vai aprender tudo isso. A gente, né, sei lá, a maioria do pessoal tem o falso entendimento de que desencarnou, virou santo. Isso é muito, né? Assim, eu tento entender que como aqui na Terra a gente encontra pessoas boas, pessoas ruins, se a gente mantém muitas características daqui, eu acho que o outro lado é praticamente a mesma coisa. Mesma coisa. Né? Vai ter a afinidade, né? Vai ter as pessoas do bem que vão se aproximar das pessoas do bem e vice-versa. Mesma coisa assim no início, né? Porque se tem boas intenções, aí vai aprendendo, vai melhorando, vai evoluindo lá. Sim. Né? Mas eu acho errado esse negócio de pedir para... O cara acabou de desencarnar, ficar pedindo para ajudar a resolver um problema, para ajudar na situação familiar, que tá aquele conflito, a pessoa tá lá, mal tá às vezes não tá nem ainda em cima das próprias pernas, né? Dizer assim o português claro. Porque está ali em recuperação, muitas vezes fica em hospitais muito tempo, recuperando. E aí a pessoa já fica aqui com pedido, é completamente falta de informação. E essa falta de informação é muito prejudicial para o espírito que está lá, em recuperação, em tratamento, né? Porque ele sente tudo, que é o que te falei, liga, né? O amor e o desamor, ele nos liga muito fortemente e recebe muito, e se fica em aflição, que quer ajudar e não está nem bem ainda, né? Então eu digo para as pessoas, para com isso, né? Pede para Deus, é a melhor maneira. Nosso pedido vai para Deus, e de Deus, quem tiver por ali vai ajudar a gente. Os espíritos de Deus vão sempre estar nos amparando. Precisa direcionar para a pessoa, porque a gente acaba prejudicando
o tratamento que estão recebendo no momento, né? Então, acho que é isso. Em um tratamento que eu fiz aqui, né, uma das entrevistas, o entrevistador falou pra mim assim, né, que tava recente a perda da minha mãe, né, que a gente, como eu vim aqui pela dor também, o entrevistador me disse assim: você não acha que já tá na hora de você começar a rezar por você e parar de pedir ajuda pra tua mãe? Exatamente o que você disse agora, né? Porque, você parou, assim, ela começou a aparecer no sonho, né? acredito eu que sim, não vou encaixar exatamente, mas acho que sim. Mais ou menos isso, sim, né? Sim, exatamente. É assim, eles desligaram, né? A gente tem que enviar energia positiva, enviar fazer prece, tudo demais. Mas Também é um ciclo que acabou. 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 Eu O falo amor assim, não. claro. O amor não acaba. Sim. Mas aquela vivência, aquela convivência, aquilo ali parou, né? Então, a gente tem que se conscientizar disso. Não vou ter mais, vou ter que aceitar, né? Aceita que dói menos, porque é a realidade. É se resignar. Eu gosto muito de uma passagem no Evangelho que fala sobre a resignação, né? A resignação, eu achei isso tão importante para mim aprender. A resignação, ela é a aceitação do coração. O que é a aceitação do coração? É aquilo que você não pode mudar. Então você aceita, você se resigna, porque aquilo não pode ser mudado, né? É a aceitação do coração. A perda não vai ser mudada. Não adianta você arrancar cabelo, você ficar louco. Não adianta. Não vai transformar, não vai mudar. E a obediência é a aceitação da razão. Entende? Então, quando somos obedientes, nós somos obedientes. Nós temos que obedecer à lei. A lei do trânsito, a lei civil, né? Nós temos que obedecer. É a razão que está nos falando isso. Eu não sou de acordo com aquela lei. Problema teu, você vai ter que andar 30 por hora naquele pedacinho ali. Porque a lei está ali, 30 por hora. Eu não sou, mas senão você vai ser multado. Você vai ter represália. Então isso é a razão. É a razão. Vamos raciocinar o que é. Agora, a resignação é essa aceitação suave. O que Deus determinou, nós vamos cumprir. Porque a razão, o que a lei determina, a lei dos homens, nós não cumprimos. Então, a resignação é a lei de Deus sendo cumprida. E não adianta não estar de acordo, não. Porque ela não muda. Ela não vai ter lá na frente, daqui 10 anos, vamos fazer uma reunião com os deputados. Não vai. Ela é assim, ela não muda. Então, é se resignar. Eu não posso mudar, mas eu posso orar. Eu posso mandar minhas vibrações de amor. Eu posso ficar relembrando, quando a saudade bate, os tempos bons, que nem você perdeu tua mãe. Lembrar aqueles cuidados carinhosos. Os tapas não precisa lembrar. As broncas, foi necessário. Exato. Tem pessoas que é abandonada também. Também não precisa lembrar isso. Se você for abandonada é porque você necessitou dessa lição. Deixa quieto. Lembra das coisas boas. E quando a senhora fala em estar abandonado, tem que lembrar, né? Ela te deu a chance de estar ali, né? Ela podia ter interrompido essa gravidez. A janela foi a dela, foi o útero dela, né? É a janela que ela abriu. Porque a gente só chega aqui através da boa vontade de uma mulher. Emprestar a janela para a vida. Então, aí a janela foi dela. Me abandonou. Mas se não fosse ela, será que outro ia me aceitar? Né? Então, que bom que ela me aceitou e eu tô aqui. Fui criada por outra. Né? E essas outras complicações da vida, que nada é por acaso. Deus não trabalha com acaso. Deus é justiça. Então, se a gente está passando por uma dor muito terrível, esteja certo que você precisa passar por aquela dor muito terrível. Porque é aquilo que vai te ensinar. Porque cada um tem aquilo que precisa. Cada um vem no meio que precisa, né? Então, cabe a nós transformarmos-nos para podermos também transformar o meio. Porque à medida que nós vamos nos transformando, Arquimedes, nós conseguimos transformar o outro, se o outro está atento, te observando. E nós estamos sempre sendo observados.
Então, de certa maneira, não que você faça isso para transformar o outro, mas se você se transforma para o bem, se você quer, o outro está observando e acaba transformando, que é o Evangelho. Numa casa, uma pessoa que faz o Evangelho no lar, que pratica os ensinamentos de Jesus, que traz sempre a luz, junto com os espíritos amigos, ela se transforma, porque ela está em conexão com os espíritos que estão ajudando. E ela passa a se transformar, mudando postura, praticando caridade, sendo mais generosa, sendo mais suave, sendo uma pessoa mais solícita, mais fraterna. E isso, o pessoal da casa, a família está observando. E eles vão acabar se transformando também. E assim é no nosso trabalho, que as pessoas estão nos observando, elas vão se transformando também. Porque o bem, ele é contagiante. O bem, ele contagia. Você vê uma pessoa no bem, você fala, puxa, aquela pessoa está tão bem, ela é leve, né? É uma pessoa suave, ela está sempre praticando. Eu vou fazer, eu acho que hoje, aí essa pessoa é chamada, alguma coisinha para ela praticar, essa pequena ação, não sei o quê, e aí ela contagia. O mal contamina. O mal contamina. Se você está com a sua guarda baixa, não está se vigiando, como ensinou Jesus, você está aí solto na vida, chega ali uma proposta indecente, uma coisa não tão boa, e você fica em conflito com a sua consciência, mas você acaba cedendo para esse ato ilícito, digamos assim. E aí, uma outra oportunidade, você ganhar um dinheiro fácil, um exemplo, né? Você cede, ninguém vai perceber, não sei o quê. E quando você vê, você está contaminado. Você está até o pescoço de atos ilícitos, de situações, de complicações na tua vida, que só vão te puxar para baixo. Aí precisa começar tudo de novo para encontrar o fio da meada. É possível a gente falar em que momento que o espírito fica disponível para a volta para a Terra, já que se fala em reencarnação, né? Já que é de repente o diferencial do espiritismo? Falando do ir, vamos falar do voltar, Exato, né? Exatamente. Então, não tem regra, né, o Arquimedes? Não existe regra. Você fez esse tipo de coisa, vocês todos ficam aqui porque cometeram o suicídio, vocês todos ficam aqui porque cometeram o adultério. Não é assim. O negócio, cada caso é um caso, porque também vai da consciência de cada espírito. Quando o espírito começa a ter consciência do que fez, do que poderia ter feito e não fez, né? Das situações que ele poderia ter evitado através da boa vontade, do amor, do respeito, e não usou dessas ferramentas que nós temos. O amor, o respeito, nós temos as ferramentas aí, nós temos que pegar e usar. E aí o espírito ignorou, e aí ele parte. Chega lá e ele vê a besteira que fez. Poxa, eu podia ter feito isso com aquela pessoa, por que eu persegui tanto aquela minha mulher? Por que eu... Pegando um assunto atual, por que eu fui tão violento com aquela mulher, né, que eu amava, e eu cometi tanta atrocidade, né? Eu queria voltar para mim me redimir, para mim, né, o espírito mais consciente. Aí ele começa a querer trabalhar no projeto, porque é um projeto reencarnatório. Aí ele fala assim, eu poderia ter feito diferente. Porque é o primeiro pensamento que vem para nós, eu acredito, quando estamos lá. Putz, eu poderia ter feito diferente. Eu poderia ter saído do sofá da sala para ir lá para o centro, aprender. Eu poderia deixar de dormir até 10, 11 horas no domingo, que é meu dia de descanso, para ter ido na escola. Entendeu? São coisas que a gente abre mão que vai nos acrescentar. Mas a gente, na preguiça, na malevolência, na zona de conforto, né? Eu sou assim mesmo, né? E quando a gente parte pro lado de lá, a gente, depois de um tempo, começa a refletir, né?
Aí, porque a cobrança, o juiz, né, que os católicos costumam dizer que tem o dia do juízo final, né, que vai ter os juízes lá, então fica se imaginando que vai ter um monte de juiz com toga, com tudo, fazendo assim para você, mas não é assim. O juiz está dentro de nós, que é a consciência. Tem juiz? Tem, mas é a nossa consciência, e ela vai te cobrar, por que você não fez diferente? Você podia ter evitado aquela violência, você poderia ter evitado esse ato tão... E aí ele fala, bom, acho que tem que voltar, né? Conversando com os outros, eu vou ter que voltar. Aí procura lá o departamento onde faz os processos, os projetos reencarnatórios e pede. Esse é a reencarnação de um espírito mais consciente, e aí faz um projeto de reencarne e volta. Mas tem aquele espírito que... Porque a gente está falando de tudo, né? Do bom e do não tão bom. Tem aquele espírito que foi numa situação tão terrível, tão no mal, e ficou muito tempo ali na treva. Ficou, porque ele está afinizado com os seus semelhantes. Então ele está ali na treva. Os livros de André Luiz explicam muito isso. Eu participo do projeto André Luiz, que a gente estuda os livros dele. Você está convidado para o próximo. Beleza. Vai começar domingo que vem, dia 20. Muito bom, sobre mediunidade. Então a gente aprende isso aí. O espírito está muito tempo mal, ali na treva, não sei o que, não quer melhorar. Não. Ou outras situações também, de que ele não tem consciência, tá... pra lá e pra cá, e a culpa cobrando. Tem uns que não tem nem a culpa, só que é o mal, mas tem aquele que fica só a culpa cobrando, começa a enlouquecer, né? Então esses assim não dá pra fazer, sentar com o espírito e fazer um projeto reencarnatório. Ele tem que reencarnar. Por quê? Primeiro porque ele vai esquecer essa culpa tremenda que tá matando não, porque ele já está morto, né? Mas que está acabando com o sossego dele. Então, ele precisa reencarnar, porque o reencarne, Deus é tão misericordioso que ele dá para nós o véu do esquecimento. A gente esquece tudo o passado. Quer dizer, passa a régua assim e abre um livro com as páginas todas em branco para a gente ter uma nova chance. Nova chance sem se lembrar no passado. É lógico que a gente vai trazer a essência, mas já é mais leve um pouco. Então aí eles têm que vir. Eles têm que vir para eles terem um pouco de sossego. Às vezes é pouco tempo, mas vem. O pouco tempo, às vezes, é o suficiente para aliviar um pouco a consciência. Aí as reencarnações que chamamos de compulsória. A reencarnação compulsória é aquela que o espírito não participa de nada. Eu quero tal mãe, eu quero me... Não, ele não tem consciência nem de nada, é compulsória. Você vai porque você precisa. Você precisa desse esquecimento para quando você voltar para cá a gente poder trabalhar uma outra coisa. E nisso fica aquele negócio, né? A bondade de Deus infinita, né? Sempre tem uma nova chance. Sempre a misericórdia é isso, né? Tem um livro que chama-se, eu gosto muito desse livro, eu emprestei e nem me retornaram, meu Deus. Chama Ícaro Redimido. É a história de Santos Dumont. Santos Dumont se suicidou, como todo mundo sabe, enforcado. Ele se suicidou porque ele achava, dentro do conhecimento religioso dele, que a morte acabava tudo. Você entrava num sono eterno e ficava ali. Ó, a mente que eu te falei. E aí ele partiu para lá, para o plano espiritual e desligou. Então pensava minimamente, porque para ele era o nada. E aí ele foi quase pegando o formato de ovoide, quando você perde a forma humana, espírito humano. Então aí a misericórdia divina entra, né? Entra porque ele estava ali por causa da culpa dele de ter produzido o avião e o avião ser usado para guerra. Mas ele foi usado para tantas outras coisas boas também. E isso também, a misericórdia do Pai pesa tudo. Nada fica em vão. O mal que você fez, você vai ter que responder, mas o bem também vai te auxiliar, por menor que seja. E aí ele foi para uma reencarnação compulsória, né?
E aí tem que ler o livro para entender. Mas aí ele foi abortado, né? A mulher, que seria a mãe dele, abortou ele com 3 meses de gestação. E aí você fica lendo o livro, você fica, né? Mas foi o suficiente para ele ter um up, sabe? Voltar à forma. Porque aí ele voltou pro plano espiritual como um fetozinho, aí ia ser trabalhado, auxiliado para a próxima reencarnação ter um pouco mais de consciência, entendeu? Que a misericórdia ela não acaba nunca. Ela tá sempre à nossa disposição. Então, aí ele já ia esquecer da produção do avião, da guerra, tudo. Essa reencarnação passou a régua na cabeça dele, nas lembranças. E aí foi... É assim, as reencarnações, elas não são iguais, elas não têm regra. E a gente mesmo acaba pedindo, eu quero a riqueza, eu quero a pobreza. Ou se não pede, fala, bom, você abusou da riqueza, né? Você foi rico não é porque você é o filho querido do pai. Você é um privilegiado. Você foi para você, através do seu dinheiro, gerar empregos, gerar educação, gerar bem viver para as pessoas, né? Além de você mesmo, que também você merece também viver bem. Mas você tem que... não fez nada disso. Então, vamos lá fazer o plano encarnatório. Eu queria... Então, vamos ver. Onde foi que você deu mancada? Ou vai vir muito paupérrimo, se abusou muito, ou dá chance de vir de novo com poder aquisitivo para ver se medo. Então não tem regra. Depende de cada caso. Os engenheiros siderais, que a gente chama, que são os que fazem os projetos reencarnatórios, conhecendo toda a história do espírito, de outras vidas, né? Não só a última, todas as outras. Aí faz um projeto legal, que é o que nós estamos vivenciando hoje, cada um de nós com o seu projeto. Então, você perdeu tua mãe na juventude, que é tão necessário, uma mãe, mas era o que você precisava para aprender, né? Essa falta e valorizar o amor que você teve. Porque às vezes a gente não valoriza enquanto tá ali. É mãe, é pai, tá ali, tá à minha disposição. A gente tem muito disso. Não tô falando que é você, mas eu tô falando no geral. Mas eu não me tiro fora dessa, não, porque a gente depois que perde, fala assim, pô, podia ter feito diferente. Principalmente jovem. Sim. O jovem, ele é muito egoísta, assim. Eu tinha 16 anos. Eu tava completamente no meu umbigo, né? Porque é a fase que o espírito humano passa. Depois que a gente fica adulto, que a gente já perdeu lá atrás, a gente tem uma outra visão, a gente tem uma outra experiência, a gente passou certas necessidades, a falta do amor, a falta da companheira, do companheiro, né? Num momento que seria vital para nós. Mas é necessário. Aconteceu porque você tinha que aprender isso aí. Durante esse papo aqui, você trouxe algumas citações de livro e tal. Tem algum livro que você indica especificamente que trata desse assunto de vida após a morte? Assim, muitos eu acredito, né? Tem tantos, tem tanta coisa, mas de repente que... Porque a literatura espírita, ela é muito rica, né? Ela tem de tudo. E todas falam da vida após a vida. Eu costumo dizer vida após a vida. Todas elas falam, né? Esse Ícaro Redimido é muito bom. É muito bom. O título do livro é? Ícaro Redimido. Pra te falar a verdade, eu não sei se é Herculano. Eu não me lembro. Tá, mas o título é esse. Ícaro Redimido. As obras de André Luiz. André Luiz, que fala muito disso aí, do reencarne. Nós estudamos recentemente. Chama-se No Mundo Maior. Foi o penúltimo. Nós estamos acabando agora Entre a Terra e o Céu. E antes foi o Mundo Maior, né? No Mundo Maior também fala bastante, sabe, dessas situações de reencarne. Essa última que nós estamos acabando, inclusive vamos acabar hoje, que é Entre a Terra e o Céu, também fala bastante das situações de um grupo de pessoas, de espíritos que se reencontram aqui na década de 40 e que tiveram uma fé, uma situação na Guerra do Paraguai. Todos jovens,
se encontraram lá e teve umas situações, inclusive tinha um suicida no meio desse grupo, e eles retornaram aí na década de 40, se reencontraram, na época que ele escreveu o livro, 40, 50, se reencontraram e surgiu aquela animosidade, aquela coisa que não gosto desse cara, meu santo não bate. Surgiu também aquele, putz, parece que eu te conheço desde a infância, não tem essas coisas? Muito. A gente tem muito disso, tem, né? Verdade. São reencontros. Nós nunca nos encontramos, porque nós já estamos no 3º milênio, somos espíritos que estamos vindo, ó. Porque 3º milênio da era cristã, mas nós estamos antes disso. Nós estamos vindo muito antes disso. Tem um livro que ele é fantástico, deixa eu ver se eu lembro. Também não vou te dizer o nome do autor, que nessa altura do campeonato eu não lembro não. Mas o título é A Outra Face de Adão. Esse livro é bom. Esse livro é bom. Mas tratando das nossas origens, sabe? Os capelinos, sabe? E a formação. Como surgiu o ser humano. Isso trouxe um acalento para mim. E eu li esse livro, muito bacana. Muito bacana mesmo. A Outra Face de Adão. Capela. A Outra Face de Adão. E também, logo depois de um tempo, eu li um livro fininho, assim, pequenininho, de Bezerra de Menezes, que chama-se A História de um Sonho. É um livrinho desse tamanhozinho, que é o sonho de um macaco, né? É uma comunidade de macacos. É a história de um sonho, mas que esse sonho, para eu, que havia lido essa Outra Face de Adão, explicou tudo. Se encaixou, ficou melhor ainda o entendimento. Encaixou tudo o surgimento do humano. Nós, espíritos humanos. E aí a gente foi acompanhando a evolução física, intelectual, com o tempo, mas começou tudo no útero da macaca. Então é muito bacana, é muito bacana. São muitos livros. A literatura espírita, olha, eu gosto muito de ler. Eu leio bastante e cada hora um assunto, né? Saí um pouco dos romances, que não leio mais tanto agora, já li mais lá no começo, agora já... Então você um vai puxando o outro e você vai acompanhando e tudo se encaixa. São autores espíritos das psicografias, e tem os que são estudiosos aqui, os encarnados mesmo, espíritas que escrevem por intuição, né? Não é psicografia. Então a gente tem que ter o bom senso de estar avaliando também, né? O que é bom, porque tem maracutá em todo canto, né? Sim. Nem toda a literatura é pra gente seguir. Tem que ter o crivo, né? Que nem ensinou o Kardec, o crivo da tua razão, né? A tua razão aceita aquele trem ali do livro? Então vai, leia. Não aceita, se dá o luxo de fechar e parar. Aceita com ressalvas? Pesquisa mais. Vamos pesquisar, vamos ver onde que esse cara tá dando mancada. Porque a gente também não pode aceitar tudo assim, né? A gente tem que ter É isso que eu acho interessante da doutrina espírita, a doutrina, né? Te dá Ela essa ferramenta. Exato. Não é só ouvir alguém falar e ponto. Não, você tem uma literatura absurda, vasta, sei lá. Vasta. Chico, só 400 e tralalá livros, né? Muita coisa. Eu tô falando de um escritor. Agora, tem muita coisa para se estudar, né? Tem médiuns psicógrafos e tem médiuns psicógrafos. Porque tem muitos espíritos que vêm para nos trazer direcionamento e tem outros que não tanto, né? Muito sutilmente interferindo no seu mental, né? Então a gente precisa ter essa percepção, sabe? Não, pode ler assim, não precisa ler, não é perigoso, mas leia e avalia. Esse espírito é de Deus. Isso me acrescentou, né? Não se deixar envolver, né? A gente tem que ter a razão também. Muito bom, muito bom. Então, eu agradeço muito a oportunidade de... Assim, quem tá ouvindo não sabe, a gente tá gravando isso meio-dia de domingo. Tô atrapalhando o almoço da Beth. Tá nada. O teu também, né? Que você tá trabalhando também, vai. E é muito bacana. Isso aqui tá me motivando a cada vez mais conhecer mais gente pra trazer aqui pra gente bater papo sobre as espiritismo. Pessoas têm maneiras diferentes de falar, mas é sempre a mesma coisa. Exato, né? Exato. Você vai aprender isso. Para você é muito bom que está começando a escola. Eu acho para você, eu acho que é o melhor beneficiado aí nessa história é você. Porque você vai avaliando, você vai pegando o que é bom para você, o que você aceita, e vai te acrescentando. Porque eu acho que é isso, é o diálogo, é a conversa. É um negócio assim, leve, solto, sem impor, sem naquele sistema de
didática, sabe? De lousa, de ensinamento, eu sou professor. Não, a gente vai aprendendo um com o outro, né? Vai trocando. O dirigente da minha escola, o Jailson, ele fala isso. Somos os mesmos aqui dentro da casa. Eu só cheguei primeiro, ele fala isso pra gente. Eu só cheguei um pouco antes de vocês, mas já a gente tá tudo no mesmo... A gente já tá no mesmo Eu tô bar. um pouquinho, talvez eu tenha um pouquinho da doutrina, um pouquinho a mais que você, mas eu cheguei antes no planeta. Eu tenho idade pra ser tua mãe. Eu cheguei antes no planeta e dei uma despertada e fui. Talvez você despertou antes que eu. Quantos anos você tem? 30. Eu comecei com 30. Eu também. frequento aqui desde 30 e hoje eu tenho 32, então já são Menino, 2 você anos. parece que tem uns 20 anos, viu? Eu até ia Nossa. falar, nossa, você já é casado com essa carinha aí. Que bênção. 32. Tá. Meus filhos são assim, sabia? Que bacana. Não parece adolescente. Ah, que legal. Não são. Então, menino, mas o Jailson tá certo. Um chegou antes, mas nós estamos tudo aprendendo. Porque todo mundo tem a ensinar, sabe? Por mais simples que seja, todo mundo tem para ensinar. E também nós temos para ensinar também, né? Porque a experiência de vida também fala. Com certeza, Um pouco, né? com certeza. Então aí a gente fica nessa troca fraterna, que é uma delícia, sem hierarquia, mas sim fraternidade. E aí o negócio corre solto assim. E aí vai gerando a empatia, né? Não é bom? Muito, A muito. empatia, da empatia passa pra amizade. Você é sua amiga, né? Não tenha dúvida, Vamos se ser depender de amigos. mim, já somos. Somos amigos, é assim que é. A É doutrina isso. faz essas coisas com a gente. É isso, ótimo então. Então, muito obrigado pela presença aqui e até o próximo episódio, galera.